Essa live será gravada, será colocada no YouTube e será impulsionada pela Facisc, né? Como a gente tem feito outras lives. É importante tomar um certo cuidado quando a gente vai contextualizar as questões, né? A Facisc criou, depois do Covid-19, duas linhas de comunicação de impacto que chegam no estado de Santa Catarina inteiro. Uma é um grupo de WhatsApp, que tem já 250 pessoas participando, para levar informações jurídicas para toda Santa Catarina. E uma outra atividade de muito impacto que foi criada era um canal jurídico de lives, que é feito todo dia. A partir todo dia eram às 14 horas, 14 às 15. Agora a gente está acertando o horário para ser compatível com a retomada dos negócios de Santa Catarina. E tem funcionado bastante. Então, essas lives são gravadas, impulsionadas depois para toda a base de 35 mil empresas que estão filiadas à Facisc, através de associações comerciais. No primeiro bloco, a gente faz uma alta apresentação de cada um, dizendo o seu nome, a cidade onde mora e qual a sua profissão. No segundo bloco, cada um dá seu contexto, né? O contexto que está sentindo, a dor do empresário, a situação da OAB, o Dr. Rafael está na linha também. E no terceiro bloco, a gente começa a interagir com o público, chamar o pessoal para falar da sua dor e tal. A proposta realmente é que o interior do Estado, que todas as pessoas vejam uma segunda possibilidade, que não só o judiciário, né? Essa é a proposta, para que comece a criar aí um espírito crítico para todo mundo tentar imaginar que tem uma solução que não é só o judiciário, que são as câmaras de conciliação, são as negociações, e talvez as associações comerciais possam abraçar essa causa, né? Se sentirem que faz sentido, tal, que se isso tem pé e cabeça, enfim. Essa é a proposta dessa live do dia de hoje, explorar um pouco o assunto. Eu queria agradecer aqui, tá, o Dr. Rafael Orne, presidente da OAB, o Malek, presidente do Conselho de Jovens Empreendedores da Facisc, o Gabriel de Borba, o coordenador do Núcleo de Inovação do SENI, o Daniel Dresch, coordenador regional do Senisc, a Marília Bussolo, também coordenador do Senisc, e o José Altair Weber, também coordenador do Senisc. Então, eu vou passar a palavra para cada um de vocês para fazer uma autoapresentação, numa primeira rodada, e numa segunda a gente já explora, cada um, a sua dor, o seu contexto dessa questão dos problemas que está sentindo em volta do Covid, e que isso pode desaguar tudo no judiciário. Vou começar aí já com a Marisa. Marisa, poderia dar a tua dor, Marisa? Tem que habilitar o microfone, Marisa. Embaixo à esquerda. Olá, boa noite. Meu nome é Marisa Bússolo, sou corretora de imóveis aqui de Lages, Santa Catarina. Faço parte do Conselho Estadual, né, de Imobiliários e Corretores, juntamente com a Facisc. O meu maior problema aqui em Lages agora, no momento, realmente é locação. A gente está trabalhando a locação e a melhor maneira que eu consegui, que eu estou tentando fazer agora no momento, é tentar fazer a mediação um a um, cada caso um caso. Foi a melhor maneira que eu encontrei, que eu estou encontrando para resolver cada problema, porque não consegui juntar todos e fazer uma coisa só. Infelizmente, não consegui. Então, dessa forma que eu estou fazendo, cada caso um caso, estou conseguindo resolver 90% dos casos, mas está bem difícil. Ok. Malek, quer se apresentar, Malek? Quero sim. Primeiro, uma boa noite a todos aí. Dr. Murilo, obrigado por tua contribuição aí junto à Facisc e ao grupo aí de assessoria jurídica, porque a gente está muito bem informado com vocês aí, com um grande time de voluntários pelo Estado também. Isso é muito importante, é muito legal. Eu estou, então, presidente do SEGESC, né, o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina. Estamos aí em mais de 1.600 jovens reunidos, e os jovens empreendedores também estão passando por um desafio bem grande nesse momento, obviamente, né? Eu sou aqui da cidade de Lages,
tem uma empresa de arquitetura e engenharia, tem uma empresa também de comunicação também, que trabalha com rádio e plataformas digitais, e nesse meio e também com os jovens, o que a gente tem visto é que o maior desafio no momento é fluxo de caixa, principalmente para o pequeno negócio, para o pequeno empresário. Alguns desafios também em relação ao que fazer com os colaboradores, com a equipe, é um desafio muito grande hoje. Entender, né, é uma complexidade jurídica que é envolvida aí, todo mundo fala em se ter cautela, e a gente tem recomendado muito no Conselho Estadual essa postura do calma, de ter uma segurança nas suas ações, de procurar a informação correta. Isso a FACISC está fazendo muito bem com o site ali especial para o coronavírus, com as informações, com webinar, com live. O CEGESC também tem atuado muito nessa frente, mas acho que, como a Marisa colocou, são muitas dúvidas pontuais também que o pessoal tem em relação a como manter o relacionamento com o cliente, como manter as suas vendas, né, e inovar, e esse excesso de informação que muitas vezes acaba sendo um prejuízo, porque ele vê uma informação correta conosco, daqui a pouco recebe de um outro grupo de WhatsApp uma outra informação, e isso muitas vezes confunde a cabeça das pessoas. Então, a orientação também é muito importante no sentido de buscar a informação no local certo, né? E aí CEGESC, FACISC, os núcleos, os conselhos fazem isso muito bem, né? Aproveitando também, uma honra estar ao lado aí dos coordenadores e presidentes dos conselhos aí, o pessoal que está fazendo um trabalho muito importante nesse momento. Mas para resumir é isso, né? Depois eu acho que a gente vai poder aprofundar um pouco mais, né? Nós estamos fazendo o possível aí para contribuir, espero contribuir com o debate hoje também. Muito obrigado. Gabriel, quer se apresentar, Gabriel? Olá, boa noite. É um prazer também estar participando aí com vocês de mais esse webinar, mais esse momento. Sou Gabriel de Borba, sou de Rio do Sul. Hoje eu estou coordenador do CENI, que é o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação. Eu coordeno o Núcleo de Inovação de Rio do Sul e sou gestor de inovação na Associação Empresarial de Rio do Sul. E além de FACISC, ACIRS, enfim, que é a nossa associação na cidade, eu tenho 13 anos de SENAC, né? Eu trabalho com educação também. E o que eu sinto aqui é um pouco também do que já foi dito, né? A gente hoje falando de Rio do Sul e falando do problema do vírus, enfim, a gente ainda não tem caso, então algumas coisas um pouco diferentes de outras cidades, mas eu vejo essa dor financeira, né? Tem muita gente preocupadíssima com os boletos desse mês e o que vai acontecer daqui para frente. E, em contrapartida, também questões jurídicas, né? Posso ou não posso fazer uma série de coisas e, como já foi dito, o excesso de informações está contaminando as nossas decisões, né? Eu converso com alguém, com um assessor jurídico, enfim, durante 15 minutos ele me mostra um caminho, depois de 10 minutos sai um outro decreto ou uma outra fonte que eu não validei se ela é confiável ou não, e daí eu não sei direito o que fazer porque eu estou sendo bombardeado de soluções e nem todas são aplicáveis porque não tem receita de bolo, né? Eu preciso adaptá-las. E depois a gente pode... De qual tamanho ela está assistindo? Sobre algumas iniciativas que podem ajudar com isso também. Tá bom, muito obrigado. Daniel, quer se apresentar? Ô, Daniel. Tem que apertar o botãozinho à esquerda embaixo para ativar o microfone. Isso. Ok, boa tarde a todos. Sou Daniel Dresch, sou corretor de imóveis aqui na cidade de Fraiburgo, faço parte e era coordenador do nosso núcleo do setor imobiliário até poucos dias, e ainda sou, então, um dos coordenadores regionais da FACISC. O que eu posso falar para vocês? O que nós vamos falar as mesmas palavras, né? Porque todos estão com um problema, né? Não, essa insegurança que nós temos, nós não sabemos qual é o dia de amanhã, nós estamos hoje numa quinta-feira não sabendo como vai ser a segunda. É difícil para todos nós, é uma coisa nova, muito complicada, complexa para ser entendida. Porém, a gente já começa a perceber essa dificuldade. Eu ainda não tive esse problema, trabalho com imóveis próprios, na questão de locação, e também na questão, também trabalho com imóveis de terceiros. Ainda não tive problema, o pessoal está pagando, até agora em dia não tive nenhum problema, mas eu já estou sentindo com alguns colegas que estão sofrendo uma consequência desse momento, que algumas pessoas
nem tiveram afetados, muitas vezes, suas rendas, né? Mas já querem deixar de pagar aluguel, querem desconto, querem judicializar essa questão da locação. E isso a gente vê como um problema muito sério. Eu acho que tem muita gente que depende desse aluguel, essa questão das pessoas se aproveitarem do momento, né? Isso eu acho complicado. Então, essa Câmara de Conciliação que se cria, eu acho que é muito importante e interessante para esse momento. Ok, muito obrigado. José Altair, quer se apresentar, por favor? Boa tarde a todos. Obrigado, Murilo, obrigado, Letícia, Cassol, por estar aqui conosco nessa live. Andrés, Marisa também, que é do nosso conselho. Eu sou Altair Weber, empresário aqui de Guaramirim, no setor imobiliário. Tenho uma empresa de terraplanagens também, incorporadora, construtora e loteadora. Fui presidente da Associação Empresarial aqui de Guaramirim, hoje eu sou presidente do conselho aqui da associação. E falar para vocês que, nesse momento, a gente não sabe para que lado que corre, né? Não sabe o que vem pela frente, aí, em termos de renegociações, de negociações, e de como vão ficar de como vai vir essa avalanche de renegociações. Mas a proposta que a FACISC tem de colocar grupos de negociações dentro das associações empresariais, eu acho que é bem pertinente, eu acho que vai facilitar a vida do empresário e também teremos uma corrida menor ao judiciário, né? Eu acho que é um dos caminhos que a gente tem que aprender com tudo isso, como eu disse em outra live aqui que a gente participou, que tudo é novo para nós e a gente vai ter que compartilhando as boas práticas que cada cidade for encontrando. Ok, muito obrigado, Zé. Vou dar a palavra agora ao Dr. Rafael Orne, que é o presidente da OAB. Já vou dar para se apresentar e já para falar, Rafael, já fica à vontade. Deixei por último para tu entender o contexto da FACISC, né? A FACISC é composta por 145 associações comerciais espalhadas por todo o estado e ligados a ela tem 35 mil empresas e 2 milhões de pessoas na base. Esse é o nosso povo, né? Então é muito importante a palavra da OAB. O Rafael é um amigo muito querido, um dos melhores presidentes que a OAB já teve em Santa Catarina, um cara novo aí, muito moderno. Rafael, fique à vontade de apresentar e já colocar as tuas ideias. Fique à vontade, por favor, Rafael. Bem, boa noite. Primeiramente, agradecer aí ao Murilo pelo convite que me foi feito, saudar aí todos que estão na live, aí nos assistindo, parabenizar aí pela FACISC, né, o Johnny também, um colega e grande amigo nosso, né, a pessoa dele também, saúdo todos os demais que estão aí nos assistindo, dizer que o desafio, acredito que, como o Murilo mencionou, a dor de todos é gigante, principalmente em razão da desconhecimento. Estamos praticamente todos, né, vivendo um momento inusitado, novo, uma crise mundial sem precedentes, e todas as instituições, empresas, pessoas tiveram grandes desafios nesse momento de crise. E eu cito aqui, né, começo falando um pouco pela OAB, que representa aí 40 mil advogados catarinenses, OAB Santa Catarina, e talvez o primeiro desafio, na verdade, quando vem uma pandemia, você pensa na saúde das pessoas. E a primeira medida que nós tomamos foi, primeiramente, proteger a saúde dos servidores, dos advogados e familiares, que era, na verdade, um regime home office, fizemos uma orientação nesse sentido, que os advogados pudessem continuar atuando, trabalhando, e aí eu abro um parênteses, foi importante porque no primeiro dia do decreto a insegurança era muito grande, chegamos até a escritórios de advocacia serem fechados, fizemos uma intervenção, mostramos que não tem como você, em qualquer regime democrático, não ter o escritório de advocacia, a advocacia como atividade essencial. Obviamente que nós iríamos orientar os advogados que atuassem no regime home office ou então sem atendimento presencial.
Depois disso, um segundo desafio, que era manter o judiciário funcionando. Porque numa crise como essa, em que havia a transição entre o trabalho físico para o trabalho remoto, era super importante que o judiciário estivesse atuando e funcionando. Logo no primeiro dia da crise, nós estamos falando do dia 15, isso é 15, era um domingo, eu falei com o presidente do Tribunal de Justiça, marcamos uma reunião no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, na sede do Tribunal de Justiça, ainda não havia sido editado o decreto do governador, e ali já, em primeira mão, o presidente do tribunal criou um comitê interinstitucional que garantiu não apenas a não interrupção, como também a suspensão dos prazos, porque nós, todos dos seus ambientes de trabalho, precisavam se adequar a essa nova realidade e a suspensão do prazo era algo imprescindível, e nós conseguimos também isso. Mas os desafios aumentavam, né? Nós precisávamos conseguir a suspensão em todos os tribunais, depois nós precisávamos também que houvesse a movimentação do judiciário naquilo que era imprescindível. E nós focamos na expedição de alvarás. O alvará, para quem não sabe, se você termina um processo judicial, fica uma verba, o vencedor fica com a verba depositada em juízo e precisa de uma autorização para liberação. Nós tínhamos, na crise, 8.300 alvarás represados desde 28 de fevereiro. E foi um pleito que a OAB fez, foi atendida. No dia seguinte, a Corregedoria do Tribunal de Justiça deu uma ordem para todos os magistrados e cartórios na Justiça Estadual, que possibilitou a liberação de 15 mil alvarás e a liberação de 200 milhões de reais de recursos em todo o Estado. E isso foi também um paliativo dentro daquela situação de crise e você, né, as pessoas sem poder exercer suas atividades, ter renda. Então, fizemos movimentos também relacionados à sociedade civil. Tivemos uma parceria com a FACISC, e aí também o Murilo nos ajudou, junto com a FACISC, Fiesc, com o SEBRAE, com a FAESC, todas que integram o COFEM, no sentido de sensibilizar os seus associados, as empresas, quanto à necessidade de uma campanha de solidariedade, que nesse período de 30 dias, as empresas deixassem pelo menos de protestar, de exigir o cumprimento de obrigações, se assim fosse possível, porque era um momento único, né, que nós estávamos vivendo e era imprescindível que houvesse essa compreensão para que possibilitasse das atividades, sejam as atividades econômicas, também como fossem as atividades consumeristas. E houve essa campanha conjunta, no sentido de sensibilizar. Fizemos também um pleito ao Poder Público Municipal de Florianópolis, orientamos as subseções, as 49 subseções do Estado, para que fizesse idêntico pleito nas respectivas prefeituras, da sua abrangência de competência, e também ao governo do Estado, no sentido de solicitar a prorrogação do pagamento dos tributos estaduais, municipais, como também a prorrogação das tarifas de luz e água. Tivemos já um retorno da Prefeitura de Florianópolis, que prorrogou o ISS, estamos aguardando os demais pleitos, saber dessa urgência, mas, no nosso entender, todos estão fazendo a sua parte, né? Empresas, cidadãos, todos sendo privados do seu labor, do lazer, do convívio da escola. Então, era importante que houvesse solidariedade e que o poder público também participasse nesse momento. Nessa semana, iniciamos uma outra frente em face do INSS, e aí representando a sociedade civil. Tínhamos um problema previdenciário muito grave, só que esse problema previdenciário era amenizado porque muitos dos beneficiários da Previdência eram sustentados, seja pelo pai, mãe, familiar, amigo, e de repente, de uma hora para outra, esses que os sustentavam também tiveram um colapso nas suas finanças, perderam renda, emprego, e nós passamos a exigir uma posição forte do INSS, já tivemos retorno nessa semana, para o pagamento dos benefícios previdenciários, auxílio, que trouxessem uma tranquilidade, principalmente para aqueles mais carentes, idosos, doentes, deficientes, que precisavam desses benefícios previdenciários. Então, foi um duplo movimento, foi um movimento não só de proteção à classe, né? Para vocês terem ideia, nós criamos um inédito auxílio emergencial, que dá o direito de R$500 para advogados que estão passando necessidade. Tivemos a prorrogação de anuidades, ou seja, toda a classe, né, todas as profissões estão passando por uma grave crise por conta disso, e feito essa parte de proteção da classe, como também da sociedade civil,
né, buscando parcerias com as entidades privadas, com a sociedade civil, minimizar a crise, sempre buscando com serenidade, solidariedade e responsabilidade. É o nosso lema para enfrentar. E o Murilo trouxe uma situação que para nós é importante, tem até uma conexão com as entidades empresariais, que foi no sentido de buscar alternativas diversas do eventual protesto, do eventual ajuizamento de ação, da mediação, tentar trabalhar a questão da conciliação, buscando evitar o judiciário. Até então, nós já tínhamos o problema de congestionamento, em especial da Justiça Estadual em primeiro grau. Nós estamos trabalhando muito fortemente com o Poder Judiciário para reduzir, talvez, um lapso de investimento na estrutura do primeiro grau, que ocorreu nas últimas décadas. Tivemos aí mesmo o presidente do desembargador Colasso, o atual presidente do desembargador Rezer, tem um foco no primeiro grau, mas não há dúvida alguma que esse colapso que foi gerado por conta da crise, ele vai afetar o judiciário. Então, um dos pontos que nós estamos já trabalhando desde o início da gestão é métodos alternativos de solução de controvérsia, de solução de conflito. E essa solução de conflito se dá em vários âmbitos. Dentro da OAB, nós estamos estudando a implantação da Câmara de Mediação da OAB para buscar solucionar conflitos entre advogados. Advogados que têm as suas sociedades, advogados que muitas vezes têm conflitos de honorários, e nada melhor do que também trazer experiências nessa atuada para as entidades empresariais. E lá nós criamos nessa gestão, temos uma comissão de arbitragem, que é quando você, depois de esgotada a mediação, você não consegue, você não vai para o judiciário, você elege um árbitro, uma pessoa de confiança das partes, seja quando firmado o contrato, né, a contratação, ou mesmo depois da contratação, mas aí é mais difícil, porque você já está numa situação de litígio, mas antes dessa controvérsia, uma escolha, ou seja, uma conscientização da arbitragem como um método mais ágil para resolver conflitos empresariais e conflitos entre as partes. Temos uma comissão de mediação, fizemos um congresso no ano passado de mediação, que reuniu 400 pessoas dentro da OAB Santa Catarina, que foi justamente para debater a necessidade de capacitação da advocacia para encontrar soluções fora do judiciário. Essas mediações têm sido estimuladas pela OAB, por exemplo, na Justiça do Trabalho, né, nós temos o Centro de Conciliação, temos uma forte crítica em relação ao Centro de Conciliação feito pelo Judiciário Estadual, porque ele não obriga a participação do advogado, e não porque seja uma questão de classista, mas sim porque nós acreditamos que não há como se fazer uma boa conciliação sem a parte estar orientada, sem ela saber dos seus direitos, do que ela tem de máximo e de mínimo para, eventualmente, fazer o seu pleito no âmbito de uma negociação. E no judiciário, infelizmente, nos sejus que não se admite, não se obriga a presença do advogado, e o que ocorre nesses casos, ao contrário da Justiça do Trabalho, é o maior índice de inadimplemento de acordo. Então, você tem um alto índice de solução de acordo, só que o judiciário não nos traz um outro ponto, que é o alto índice de inadimplemento. Por quê? Porque a parte sai do acordo, depois vai conversar com um colega, com alguém, e fala com o advogado e diz, não, mas você não tinha direito a 10, você tinha direito a 100, como que você topou 10? E aí ele já não aceita aqueles 10 e acaba não gerando aquele acordo que ele fez, acaba não sendo efetivado, e aquilo que se buscava, que era a paz social, fim do conflito, não ocorre. Então, o primeiro ponto é a capacitação, a presença de um advogado, ou advogada da sua confiança, é imprescindível para que você saiba os limites. Você vai para uma negociação, você tem que saber qual o teu máximo e o teu mínimo, ou seja, aquilo que você tem certeza que não vai perder e aquilo máximo que você vai ganhar. E dentro disso, ter a capacidade de fazer a alteridade, né? Que a alteridade é se colocar no lugar do contrário para compreender também os limites do próximo, né? Daquele que está do outro lado, da sua interlocução, para tentar chegar a uma mediação. E dentro disso, a OAB tem
participado aí, nós temos a associação, acho que a CIF, né, eu acho que integra a FACISC, a CIF, nós temos o presidente do Tribunal de Mediação, é nosso presidente da Comissão de Arbitragem, Dr. Rodrigo Berthier, e temos outros profissionais que integram, e temos estimulado as associações a criarem estruturas, uma arbitragem ela é mais complexa, mas pelo menos estruturas para mediação, sempre estimulando a presença da advocacia, para que dentro desses ambientes se consigam tentar, pelo menos, a solução daquelas controvérsias. E controvérsias é o que não faltarão num período de crise como esse. Eu sempre digo, num período de crise como esse, o que não falta é trabalho. Falta muitas vezes dinheiro, mas trabalho não vai faltar. Então, o nível de demandas da advocacia tem sido muito grande, né, porque nós temos desde as relações trabalhistas, desde as relações contratuais, desde a questão previdenciária, questões de relacionamento com o Estado, questões tributárias. Então, foram uma série de legislações editadas num curto espaço de tempo que alteraram a dinâmica legislativa até então vigente. Então, uma crise como essa, encerrando e abrindo, talvez, sem querer alongar, e ouvir também as demandas, as perguntas dos que estão nos ouvindo, sem querer monopolizar aqui o microfone, mas eu acredito que num momento como esse, é um momento de, até eu plagiando a rainha da Inglaterra, que deu um discurso nessa semana, é um momento de disrupção, que é um momento que você vai modificar estruturas, as estruturas de instituições, as estruturas de empresas, é um momento que nos leva a pensar, talvez, a construção do novo modelo de sociedade. Então, há crises como essa que também deve ser vista pelo lado da oportunidade. Nós temos, claro, uma insegurança gigantesca, né, de todos os setores empresariais, de quando a crise vai terminar, de quando nós teremos uma segurança maior de quando eu poderia abrir o meu negócio, mas também gera essa crise é a necessidade de inovar como pessoa, de inovar como instituição e, ao final, tentar, né, buscar, lutar por sairmos desta crise mais fortalecidos, melhores instituições e, principalmente, como melhores seres humanos. Então, eu passo sempre uma mensagem positiva, num momento como esse, é um momento angustiante. Tenho dito a muitos, né, que se você presidir uma instituição como a ordem num momento de crise como esse, não é missão, é karma, porque você tem que compreender por que você, né, uma crise desse tamanho, que não há precedentes, então você tem muito pouco a falar, porque poucas pessoas, né, a não ser que alguém que tenha vivido uma época de guerra, talvez possa te dar algo similar do que nós estejamos vivendo hoje, mas talvez não com um aparato tecnológico que temos, então que reduz os impactos de proximidade, talvez houvesse no período de guerra, mas que nos leva a cada vez ficar mais angustiados, porque é muita informação. Então, o excesso de informação, ele também ele gera desinformação, porque é tanta informação, né? É uma autoridade sanitária dizendo que o isolamento, outro diz que é o vertical, e outro diz que não precisa, outro diz que tem que fazer um isolamento total, e esse momento de insegurança nos leva a tentar criar soluções. E eu acho que, né, e aí nosso elogio à FACISC por, através dessa live, estar debatendo um tema crucial. Como solucionar as controvérsias advindas de uma crise desse patamar. E eu não tenho dúvida alguma de dizer que a mediação é realmente uma grande alternativa para amenizar esses impactos. Então, agradeço e fico aqui à disposição, Murilo. Doutor Murilo, seu microfone está desativado. Rafael, muito obrigado aí por enquanto, mas eu vou aproveitar para fazer um questionamento para ti. Temos um grupo de advogados e associações, tem hoje já 60 advogados que trabalham para associações comerciais, temos um grupo ali do WhatsApp, tal, tem um núcleo ali que a gente se comunica bastante, todo mundo bem interessado em fazer isso ir para frente, essa ideia da mediação, da negociação, da conciliação, todos os tipos de ADR possíveis, né?
E a minha preocupação, embora eu imagine qual seja a tua resposta, mas é importante deixar isso claro para todos os advogados verem, né? Esse grupo vai ver essa live depois, né? Como é que tu acha que o advogado pode realmente ajudar? Como é que a OAB pode incentivar a classe jurídica, os advogados, a ajudarem nas negociações? Eu sou adepto às ADRs, né? As alternativas, desde que com o advogado. Concordo em número, gênero e grau contigo. As partes têm que ir para uma mesa assessorados para saber o seu direito máximo e mínimo, e aí negociar e conciliar e sair dali satisfeito com a situação, né? Então, assim, como é que a OAB pode realmente ajudar nisso aí? Como é que tu pode incentivar os advogados a confiarem nisso? Porque essa é uma ideia de conjunto, né? A gente pode incentivar a ideia, a gente pode tentar botar lá para frente, mas sem a ajuda do advogado, que é ele que tem o problema na mão e leva para alguém resolver, geralmente o judiciário, né? Então, como que tu vê isso? Como é que a OAB pode incentivar isso? Como é que tu pode incentivar os advogados a optarem por essas formas alternativas, não só o judiciário, né? Acabar com o monopólio judiciário, né? O monopólio nunca dá muito certo, né? É importante ter alternativas para você procurar, algumas vezes o judiciário, outras não é, e a gente pode, no meio das associações comerciais, no seio delas, podemos criar essas câmaras, incentivar, né? Que essa é a ideia que a gente está desenvolvendo, né? Não só com as imobiliárias, mas de maneira geral, porque realmente, como tu falou, nós trabalhamos agora com consultoria e a partir de segunda no contencioso, né? Que vão vir de rodo as ações, né? De execução, de cobrança de dívida, de que não pagou aluguel. Então, acho que o advogado pode ter aí um mercado de trabalho para ele, mas tem que ser incentivado pela OAB, né? Como é que tu vê isso, Rafael? Bem, desde o início da gestão, um dos pontos que nós temos trabalhado muito é com a solução alternativa de controvérsia. Só nessa gestão, nós temos cinco comissões, o número recorde da história da OAB, que tratam de soluções alternativas de controvérsias. Temos uma comissão, antes nós tínhamos a comissão de mediação e arbitragem. Nós segregamos. Primeiro, porque a mediação tem uma outra visão diferente da arbitragem. Então, a mediação buscava um foco, que é a doutora Reciane, e outra da comissão de arbitragem, o doutor Rodrigo Bertier. Também criamos a de justiça restaurativa, buscar também aquilo que está dentro do judiciário levar para a mediação. Então, nós tirarmos também do judiciário aquilo que pode ser solucionado fora dele. Temos a de dispute board, que é uma espécie de acompanhamento de execuções de contrato, em que nós temos um profissional que acompanha todas as controvérsias que podem surgir dentro do contrato. Temos uma comissão específica com a doutora Keila. E temos, inclusive, a de direito sistêmico, que trata muito mais na questão de família, direito, busca também harmonizar. Então, são 5 comissões criadas dentro dessa gestão, com o intuito de possibilitar a capacitação da advocacia para atuar fora do judiciário. Temos que reconhecer que a cultura, a formação jurídica da advocacia brasileira, ela é uma formação voltada para a solução judicial de controvérsia. Então, você sai da faculdade com essa impregnação. Os novos, talvez os mais novos advogados, tenham já algo diferente, uma nova visão, recebendo professores um pouco mais modernos, mas eu posso dizer que eu e você, Murilo, saímos da faculdade sabendo que se deu problema, nós vamos para o judiciário resolver. Uhum. Temos o nosso problema. E a partir do momento que você tem uma cultura, você tem que mudar a cultura. E a mudança de cultura está muito nessa questão da capacitação, de você iniciar. Nós tivemos o primeiro congresso de mediação, e foi um sucesso, aqui em Santa Catarina, e trouxemos nomes nacionais para tratar de técnicas de negociação, de como sentar, de como o tom da voz, do exercício da alteridade, talvez seja um dos pontos mais difíceis, né, para um advogado desenvolver, que é colocar-se no lado contrário. Você só é um bom negociador se você tiver a capacidade de se colocar no lado contrário, porque os teus direitos, é importante você saber os direitos da outra parte e as expectativas, porque o que é uma negociação, uma mediação, ela é a conjugação de expectativas postas numa mesa.
você conseguir conjugar e mediar isso, você tem que ter esse... Você aprende a fazer negociação, ou você aprender com a capacitação, ou errando muito, exercitando muito, que acontece muito, você está num órgão de classe, sabe bem, que você acaba exercitando todo dia, né? Você está organizando aqui uma reunião online com 28, 29 pessoas, 30 pessoas, e você sabe muito bem que você vai ter que mediar, porque nem todos que estão aqui nos ouvindo têm o mesmo interesse. Alguns devem dizer, pô, esse cara está falando uma loucura e tal. E ele já deve te falar aí, pô, Murilo, tira esse processo, porque ele não está falando nada do que eu estava esperando. E tem alguns que vão dizer, pô, não, ao contrário, eu acho que vai chegar, ele vai chegar lá onde eu quero. Né? Então, desde essa negociação que você vai fazer aqui, até as mais complexas, que vão envolver, às vezes, um corpo de advogados, contratos enormes, gigantescos, que envolvem bilhões de reais, plataformas de petróleo, questões que saem, que não são do dia a dia nosso, mas que envolvem uma complexidade gigantesca e que, e eu concordo, demandam a presença de um profissional de direito. E digo por que um advogado é necessário? Porque ele tem, o melhor negociador que seja, se ele não souber o limite do direito dele e o mínimo, ele acaba errando. Então, a presença do advogado, se cercar para um advogado e ter estruturas de mediação para que possibilite a viabilidade disso. Só que, como eu disse antes, a necessidade da capacitação da advocacia está presente. Temos aí comissões que se reúnem, estão trabalhando, é importante mencionar, né? A OAB, apesar de estar no regime home office online, temos reuniões online, hoje participei de várias reuniões online, as comissões, são 100 comissões que trabalham, dessas 100, 5 voltadas por soluções de conflito alternativas. Então, tudo isso para buscar a capacitação e a melhoria da advocacia catarinense. Muito bom. Eu queria ouvir um pouquinho o Gabriel Borba, porque ele coordena um núcleo que eu vejo muito importante, Gabriel. É o núcleo de inovação. Né? E é isso que a gente está falando aqui, é uma inovação, né? Pegar um problema existente e criar uma que resolve o problema existente, né? A partir de um problema já que existe concreto hoje e que vai se acumular a partir de já segunda-feira. Eu queria ouvir um pouquinho o que tu podes falar, e na sequência eu queria ver também o Malik, o que o jovem pode ajudar com isso. Então, Gabriel, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre inovação, como é que tu vê essa inovação no direito, né? Ótimo. Exatamente a hora de fazer totalmente diferente, né? Eu participei de uma live hoje de manhã, inclusive a gente pode e até deve usar esse momento para tentar as possíveis soluções que ontem seriam absurdas. Porque hoje a gente está num momento diferente, então hoje elas vêm a calhar, quando elas vêm para somar, é claro, né? Eu vejo que algo muito importante, de alguma maneira, inclusive utilizando inovação, tecnologia, enfim, é unificar essas informações jurídicas, né? Nós temos advogados excelentes, cada um nas nossas regiões, só que não é a minha área, né, direito, mas interpretação é tudo nessa área, né? Uhum. Então, às vezes sai um decreto, sai alguma situação e, conforme o advogado que lê aquilo, ele encaminha uma comunidade para um caminho diferente da outra cidade ou do outro grupo de empresa. Eu vou citar um exemplo do que a gente buscou, do que a gente vem fazendo nesse sentido com inovação, também com o aporte aí da FACISC. Nós criamos um chatbot há uns 10 dias atrás. Chatbot é uma inteligência, um robozinho, que você conversa via WhatsApp e tem quase a impressão que está conversando com uma pessoa. Mas é aquele robô, diz que 1 para tal, diz que 2 para tal. E lá dentro a gente tem várias informações, inclusive um ramal desse é jurídico. Então a FACISC, com os seus especialistas, enfim, são os moderadores, né? Então tudo que está lá dentro, a gente toma muito cuidado para que seja o oficial, que seja o correto. Porque daí dessa forma eu consigo atender em massa, né? Porque semana que vem a gente acredita que vai ter muito mais gente precisando de advogado do que advogado para atender essa população. Então, a gente precisa tentar unificar, fazer isso chegar na ponta e de um jeito simples.
Até porque é importante que, às vezes, eu estou aqui falando de chatbot, talvez para alguns nunca ouviram essa palavra. E no direito isso existe muito mais, né? Às vezes a gente faz um material riquíssimo, um e-book riquíssimo, uma live riquíssima, mas o cara que está lá na ponta, o Joãozinho da padaria, ele não se comunica comigo nesse mesmo linguajar. Então, como comunicar tudo isso, se eu posso ou não posso dar férias para os meus colaboradores, por exemplo, mas de uma maneira até lúdica, né? De uma maneira fácil, de uma maneira gamificada. E isso é uma das coisas que a gente pode realmente pensar, o diferente mesmo, sair do tradicional, sair do PDF, e por que não um videozinho auto-editado, com legenda, porque às vezes nem todo mundo tem a facilidade da leitura, mas é dono de empresa. Como que esse cara vai receber a informação se ela for robusta demais, né? Legal. O Malik, o que tu acha que o jovem pode nos ajudar nisso aí? Tu é o presidente do Conselho de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, né? Tu tens aí quase 2.000 na tua base, né? É isso aí. Doutor Murilo, primeiro, agradecendo também ali o doutor Rafael pela explanação, também já me surgiram várias ideias e depois eu vou comentar um pouquinho sobre a questão dessa possibilidade da gente trabalhar com a conciliação mesmo, com a presença de um profissional, de um advogado, que eu acho que pode ser um meio interessante. A primeira questão é informação. E aí, quando o FACISC e CEGESC disponibilizam informação de confiança, a gente sabe que aquelas pessoas que já estão mais acostumadas a buscar, que têm um comportamento empreendedor, elas vão encontrar a informação correta. Aí entra um pouco do que o Gabriel falou, nem todo mundo vai conseguir encontrar a informação mesmo ela estando disponível. O CEGESC criou um programa de apoio ao jovem empreendedor. De que forma? É um programa estruturado para que o jovem digite ali nos campos, né, ele acessa uma pesquisa, um link, e ele faz a pergunta pontual, para que um consultor voluntário responda aquela pergunta. Então, se for de finanças, vai ser direcionado para um diretor, para um voluntário, alguém de uma empresa que pode responder aquela pergunta ali que está cadastrado como voluntário. Então, no programa, pessoas se cadastram como consultores, especialistas, voluntários em ajudar, e nesse programa de apoio também pessoas se cadastram com as suas dúvidas. É uma rede de ajuda que a gente criou. Nesse ponto, eu vejo a importância de, na área jurídica, a gente poder contar com os especialistas da área, né, nessas questões trabalhistas, previdenciárias e tantas coisas que estão surgindo agora. Seria muito importante também ter na rede a disponibilidade dessas pessoas. No caso de pessoas como você, doutor Murilo, Rafael, e aí nós temos jovens advogados que participam do CEGESC, que são jovens empreendedores, que de alguma forma empreendem nessa área. Não é tão comum a gente ter esse perfil no CEGESC, mas temos alguns voluntários sim. E aí eu fico pensando como que a gente pode dar o próximo passo, porque a pessoa, ela digita ali a sua dúvida, ela vai ter uma resposta, mas ela precisa executar isso, ela precisa transformar isso em realidade. Aí quando a gente fala, por exemplo, de colaboradores, existe uma insegurança muito grande no momento, em função até de algumas decisões do Supremo e tudo que tem acontecido, uma insegurança muito grande do que fazer nesse momento. Eu posso até tirar a minha dúvida, mas para concretizar isso, eu preciso ter um apoio. E eu acho a ideia de trazer para a associação empresarial muito válida. Eu acho que o jovem consegue ajudar justamente nesse sentido de trazer essa ideia que não deixa de ser uma inovação, é algo que é de proatividade mesmo, de liderança junto da associação, construir de repente essa visão de criar esses espaços de conciliação. Até porque a gente sente uma necessidade muito grande hoje, não só em relação a colaboradores, mas em relação a fornecedores também. A Marisa comentou aqui de Lages, também comentou da questão de aluguel e tudo, é algo que a gente tem sugerido, né, para os nossos líderes jovens aí, de disseminar a questão, primeiro, de uma postura de bom senso nesse momento, né? Os ânimos estavam mais alterados no começo, agora a gente sente que o pessoal já está um pouco mais calmo, mas a importância dessa postura, dessa integridade, né, dessa cautela, né, e o líder manter essa proatividade também, de certa forma, otimista, né, para tomar frente dessas ações no momento, de forma a buscar uma solução aonde todo mundo vai ter que ceder um pouco, né? O Gabriel estava junto comigo numa outra webinar, numa outra live também, a gente falou um pouco sobre isso. Todo mundo vai ter que ceder um pouquinho nesse momento, né?
e a importância da gente conseguir também ter essa visão humana. Eu acho que quando se fala na transformação que nós estamos vivendo, eu acredito que a transformação da visão do ser humano sobre os negócios, sobre a saúde, talvez esse seja um grande ganho, e tomara que seja, né, de tudo isso que a gente está vivendo. Então, o que eu entendo que a gente pode atuar seria nesse sentido, disponibilizar consultores, voluntários, eu acho que isso é bacana, e aí, por que não a OAB Jovem, trabalhar junto com o jovem, mas a OAB junto com a FACISC, e a gente criar esses espaços mesmo para tirar dúvidas mais pontuais, né, até algumas pessoas me enviaram dúvidas também, nos perguntam constantemente, diretamente às vezes, né, para mim, por estar presidente ou para alguma outra liderança. Então, esse espaço é importante, mas criar esses momentos de conciliação onde ele se sinta seguro, né, onde ele possa, olha, eu vou trazer um fornecedor meu aqui, né, e eu já tenho uma visão e de repente uma orientação também no sentido, o Dr. Rafael comentou ali e me veio essa ideia à cabeça. Às vezes no momento de conciliação, a pessoa acaba se propondo a fazer algo e ela tem a questão do inadimplemento, né, ela não conseguir cumprir aquilo que ela de repente acordou ali, né, então a importância da gente orientar também pela FACISC, pelo jovem empreendedor, pelos núcleos de inovação, núcleo das imobiliárias, do que é importante se ter em mãos também nesse momento, né, quais implicações vão ter, né, essa conciliação. Então, você ter em mãos também uma série de informações sobre fluxo de caixa, sobre os teus prazos, sobre as tuas demandas, para que você também possa ir preparado para isso e entender com clareza aquilo que está sendo combinado. Então, eu acho que dá para agir nesse sentido. Não sei, o que você acha, doutor Murilo? É por aí? Eu acho que a gente precisa da ajuda do pessoal da inovação, depois até vou tentar ligar direto para o Malik. Acho que o jovem empreendedor aí também, o Malik, podia ajudar a gente também nisso aí. Acho que a gente tem que fazer uma concertação estadual, né? Todo mundo tem que querer que isso aconteça, né? Eu tenho certeza que a associação comercial tem a credibilidade para chamar as pessoas lá dentro de uma maneira imparcial, porque o sócio dela é o devedor e o credor. Ela consegue chamar lá para dentro e conversar num ambiente favorável, com pessoas preparadas para isso, né? E os advogados sentados junto à mesa para poder ajudar o direito das pessoas, que o momento é adequado. Eu queria ouvir um pouquinho o professor Mário César, que nos acompanha nas lives aí toda hora. Mário César é uma liderança lá de Itajaí, região, né, um advogado antigo, foi meu professor na universidade, né? Embora jovem, o Mário César já foi professor na universidade, né? Eu queria ouvir um pouquinho ele, falar um pouquinho sobre, ele é um advogado já balizado, antigo, ele pode falar um pouquinho realmente a dificuldade e o que a OAB poderia ajudar a gente. Mário César, fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Murilo. Se estivéssemos todos na mesma sala hoje, a primeira coisa que faríamos era abraçá-lo para cumprimentar, desejando-lhe saúde, paz, prosperidade, alegrias e felicidade pelo seu aniversário. Então, receba o nosso fraterno abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Queria cumprimentar a todas as participações, a Marisa, lá de Lages, o Malek, o Gabriel de Borba, o Daniel, o José Altair, e o nosso estimado Dr. Rafael Ores, nosso presidente da seccional, a quem também quero cumprimentar com um fraterno abraço desde Itajaí. Me parece, nesta conversa de hoje, nessa intenção do encaminhamento da possibilidade que nós temos aí, estamos avizinhando um período de grande litigiosidade, talvez a pretensão de criarmos nas nossas associações mecanismos ou aproximação com as subseções para que nós possamos ter, de fato, essas câmaras de conciliação vão nos ajudar. E, sem dúvida, me ficam aí boas orientações, dicas desta live em relação à própria manifestação do doutor Rafael, em relação ao princípio da alteridade, mas também o Malek me veio com um conjunto de boas ideias em relação a nós assimilarmos a cultura do bom senso, da integridade, da cautela, das concessões. Quer dizer, nós vamos viver um momento em que isso tudo vai ser absolutamente necessário
para que nós possamos dar, me parece, eu até no chat coloquei alguma coisa, que nós vivemos um momento não só de insegurança jurídica, mas de segurança no relacionamento, nas próprias, como bem abordou o Rafael na abertura, né? Nas questões da própria saúde, disse uma coisa, disse outra, ouve-se um especialista aqui, o outro contradiz, enfim. Estamos num momento com certa insegurança no geral, e nós vamos ter, talvez, que arranjar um depósito de otimismo, de boas ações, de reciprocidade, de tentar fazer com que a sociedade possa, nessa quadra desses acontecimentos, repensar e talvez viver talvez um momento um pouco mais fraterno da rispidez dos negócios que até hoje nós temos enfrentado. Essa é uma expectativa que nós lançamos até para que nós possamos, de fato, na prática, depois, no dia a dia das nossas relações, nas nossas associações, nas nossas entidades, talvez pensarmos em vender esta teorização positiva de bons relacionamentos para que nós possamos evitar esse temor do excesso de litigiosidade e talvez buscarmos, né, na fraternidade, um pouco mais de boas relações e de bom convívio. Um abraço, Murilo. No próximo encontro pessoal, nós somos reciprocamente, e todos que estão nos ouvindo e conosco, credores de um chopp. Muito obrigado, professor. Daniel, eu queria te ouvir um pouquinho, Daniel. Tu já está com uma sensação aí do pessoal, não vai pagar, vai pagar. Tu já tem esse clima, mesmo que ainda sutil, suave. Como é que tu está vendo isso, Daniel? Olha, na verdade, eu já tenho sido procurado, nós temos sido procurados, né, por aqueles empresários, né, que muitas vezes não têm seus imóveis administrados por uma imobiliária, por um corretor. E eles estão já enfrentando dificuldades. Mas é aquilo que nós vemos, a gente viu, a todos até agora conversaram, e é uma realidade, nós precisamos achar sempre o ponto de equilíbrio em tudo isso, né? Temos uma situação, eu tenho situações aqui que as pessoas não querem pagar o mês de março e o mês de abril de aluguel, acho que isso tem que ficar esquecido, né? Outros que pretendem pagar uma parte, né, 50% do valor do aluguel, e então parcelar isso para o futuro, né, a partir do mês de outubro, pelo menos. Então, essas coisas vão acontecer, é natural. Eu acho que nós vamos precisar fazer criar essa Câmara de Conciliação em todos os municípios, né? Todos nós vamos ter que participar disso, porque isso é uma necessidade. Com eu não gosto de falar em crise, porque a crise, na verdade, nos traz oportunidades. Também sou um otimista. Eu penso que, nesse momento, nós vamos ver muitas empresas que vão fechar, muitas empresas que nem vão abrir, mas, por outro lado, outras que vão crescer, vão aproveitar as oportunidades, como temos aqui os nossos jovens aqui participando da nossa live. Eles bem têm falado, nós temos que achar novos mecanismos, novas alternativas para que a gente continue trabalhando. Mas essa situação, eu vejo assim, muito grave, sabe? Que as pessoas já estão, sem que aconteça de fato prejuízo para o indivíduo, ele já está procurando parcelar suas dívidas. Isso ainda é muito cedo para esse mês isso já acontecer. Eu não sei como é que está o resto do estado. Na minha cidade eu tenho visto pouco desemprego. Eu acho que as pessoas que vão ter um grande prejuízo seria o pequeno comércio, né? Os pequenos aí que estão sofrendo, aqueles individuais, empreendedores individuais e tudo mais. Mas desemprego, de fato, não tem acontecido em massa. Eu creio que até no nosso estado, eu estou falando da nossa região aqui, tá? Então, para que aquelas pessoas já tomem a decisão, a atitude de achar que não deve pagar o aluguel. É uma preocupação isso, que isso vai ser um caos nas imobiliárias se isso acontecer de fato, né?
Ok. Marisa, o que me fala aí de Lages, Marisa? Doutor Murilo, a princípio, quero lhe parabenizar, porque você já esteve em Lages conosco em 2 ocasiões, nos nossos simpósios, né? E você, sou uma grande admiradora, nós, lagianos, somos grandes admiradores de você, até porque você entende muito de imobiliária, né? Do ramo imobiliário. Muito obrigado, então, muito obrigado. Eu tenho uma grande admiração, é um prazer participar na segunda live contigo, porque a gente sempre acaba aprendendo muito, muito. Não só contigo, mas com os colegas também, e aprendendo. Também quero parabenizar o Malik, né, que faz parte da nossa associação, e dizer que se o jovem, eu sempre falo para eles que a gente aprende muito, muito com eles, eles estão sempre à frente, inovando. Quando a gente está pensando, eles já inovaram. Então, o Malik, para a gente, aqui em Lages também, na nossa associação, é uma referência. Sobre as locações, o que eu tenho visto é que nem todo mundo está falando. A gente tem que usar o bom senso sempre, 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 sempre. Tentar apaziguar e tentar resolver da melhor forma. Eu acredito que a locação de pessoas que moram no imóvel está sendo um pouco mais tranquila. Mas o comercial está um pouco mais complicado, porque às vezes o proprietário daquele imóvel comercial é a renda dele, aquele ali. Então, para você negociar, ele já tem as contas, ele já está programado com aquela dívida dele. Então, nesse caso, é onde eu estou encontrando um pouquinho mais de resistência, nos imóveis comerciais. E também nos pequenos empresários. Esses, vou dar cabeleireiro. Eles foram muito prejudicados, eles pararam abruptamente e voltaram agora nessa segunda. Então, eles vivem disso. Então, a gente vem tentando, amenizando, ver de qual forma que a gente realmente consegue amenizar o prejuízo deles, porque a gente também vem tendo prejuízo. Dá 50% de desconto lá, obviamente que acarreta para nós, imobiliário também, não é? Então, aí que está o problema, doutor Murilo. Então, é na quantidade que eu ainda acredito que esse mês vai ser mais tranquilo. Eu sou otimista também, mas estou um pouco menos otimista que o Drescher, porque eu acredito que o mês que vem, doutor Murilo, que vai ser um pouco mais complicado, tá? Esse mês ainda está sendo um pouco mais ameno. Eu acredito que o mês que vem é que realmente nós vamos precisar de conciliação. É isso. José Altair, me fala alguma coisa. Qual é a tua sensação aí na tua cidade, José Altair? Habilitar o microfone embaixo à esquerda. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que nós precisamos ter, eu vou aproveitar o gancho do Malek ali, quando ele puxou a palavra integridade, né? Então, a gente tem que ter muito equilíbrio nos nossos atos e nas nossas palavras, né? Aí, você olha o seguinte, nós não podemos, de qualquer forma, incentivar o não pagamento de nada, senão a engrenagem para. E vou buscar a velha máxima lá, que do jargão popular, que vale é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Eu acho que é totalmente errado. Eu acho que a gente tem que fazer um bom acordo, né? Um bom acordo para evitar uma demanda futura judicial. Então, como você disse para nós, que as mediações devem ser acompanhadas com um profissional, com um advogado, é fundamental, senão a gente vai ter o péssimo acordo, o mau acordo vai virar péssimo acordo. Isso é fato, né? Não tem como negar. O cara, no momento que ele se sente chamado para fazer a mediação e ele se sente pressionado, ele vai colocar na mesa qualquer coisa e depois não vai cumprir.
Então, a gente vai ficar com mais um problema futuro, né? A gente achou que resolveu alguma coisa e não resolveu nada. Então, a gente vai ter que trabalhar por esse ângulo, olhar caso a caso. O nosso cliente vai ter que trazer para a mesa, a gente tem que dar oportunizar para ele trazer para a mesa realmente o que ele pode, né? E a gente vai ter que extrair o melhor dessa mediação, porque senão os dois perdem. É isso aí, Murilo. Ok. O Gabriel queria falar alguma coisinha, Gabriel? Isso, muito obrigado. Ouvindo os colegas comentarem, me veio algo à tona. Assim, eu concordo 100%, né, com essa nossa necessidade de estar levando para a ponta, para as associações, essa equipe de conciliação, né? Eu só vejo que é muito importante a gente ter um zelo bem grande de como comunicar isso, porque quando a gente entrega algo com muita facilidade, a gente cria uma fila que não estaria ali. Ah, eu nem estou com tanto problema assim, mas já que tem um pessoal lá que quer me ajudar a buscar um dinheirinho, ou a deixar de pagar um dinheirinho, sabe, o filtro vai ter que começar a ser muito grande. Então, isso é legal já a gente se preocupar em como comunicar. Uma última questão o que a gente está conversando aqui seria o meio termo antes do problema, né? Para que ele, de fato, não vire um problema muito maior, vamos conciliar. Mas eu até faria uma provocação, e daí isso com os colegas de direito, que a gente conseguisse, de alguma forma, e o CENI pode estar ajudando nisso, acredito que o grupo de jovens também, que a gente conseguisse criar um monitoramento, onde diariamente, porque o time tem que ser muito rápido, onde diariamente a gente conseguisse tabular quais são os principais casos que estão surgindo para que vocês ajudem a conciliar. O maior caso, os maiores casos, são relacionados com eventos que foram cancelados. A gente sabendo disso na ponta, as associações, os núcleos, as entidades organizadas, elas podem direcionar suas ações de criatividade, de capacitação para esse segmento. Porque talvez o CENI está fazendo uma tarefa muito grande, por exemplo, como a gente fez hoje de manhã, para ajudar os hotéis. E talvez vocês percebam que no hotel não está tendo esse problema. Então, a gente pode botar nossa força em outro lugar. E esse lugar não vai ser fixo, né? Porque diariamente vocês vão estar nos dizendo, galera aí que está ajudando, agora direciona para o turismo, agora direciona para a gastronomia. E vai ser um caos, mas um caos organizado. Senão vocês ficam apagando o incêndio e nós soprando em outro lugar, né? Ok. Gente, muito obrigado. Rafael, eu queria que só as últimas palavras, que eu vou encerrar a live na sequência, porque já são 19 horas, e eu queria que tu desse a tua outras palavras, Rafael Orne, para a gente poder, na sequência, encerrar. Não, primeiramente, dar um feliz aniversário aí para o doutor Gouveia dos Reis, também surpreso aqui, surpreendido com a notícia, muita felicidade e principalmente saúde, né, nesse teu dia aí. Vou mandar um abraço também ao professor Mário César, ícone da advocacia de Itajaí, uma saudação, um forte abraço a ele, satisfação, revê-lo, não sabia, como eu não consegui visualizar todos, não sabia que ele estava aqui conosco de hoje. Informar que nós teremos na OAB, coincidentemente, né, o Murilo perguntou sobre o que a OAB pode fazer, no dia 15 de abril, às 8h30 da noite, 20h30, no das comissões da OAB Santa Catarina, temos uma live com a presidente da comissão, que é a doutora Riciane Goulart, juntamente com o Marcelo Rodante, vai tratar sobre negociação e mediação com formas estratégicas de minimizar e resolver conflitos durante a crise Covid-19. Então, gratuito, é só entrar no Instagram, Comissões OAB, vou mandar para você, Murilo, aí você pode encaminhar para todos, né, para que os que tiverem interesse em acompanhar a live, a programação da semana que vem da comissão, uma delas é tratando de mediação, e dizer que fico satisfeito em saber que a FACISC está tão bem conduzida e bem representada aí por jovens e experientes, também advogados e empreendedores catarinenses. Santa Catarina tem uma característica de resiliência muito forte, né? Eu acho que é algo que caracteriza muito bem não só nosso empreendedor, como a própria população. Passamos por vários desafios, né? Desde desafios da natureza, agora temos esse do vírus, desafios econômicos, temos uma capacidade de recuperação muito forte.
Eu não tenho dúvida de que esse é um momento de inovação, é um momento de reestruturação, mas com a capacidade associativa de Santa Catarina, tem cooperativismo forte, associações fortes, instituições fortes, nós teremos a condição de, ao final dessa crise, do conhecimento, da difusão do conhecimento, dessa conexão de conhecimento que está sendo gerada por essas lives, por essas conversas, nós teremos como reestruturar e sair cada vez mais forte. Então, quero dar um forte abraço, agradecer a oportunidade e dizer que a OAB Santa Catarina está sempre à disposição da FACISC e tendo mais uma vez a parceria na campanha de solidariedade que busca sensibilizar empreendedores quanto à necessidade de uma tolerância no descumprimento de obrigações contratuais, que faz parte, inclusive, da mediação, você ter tolerância para encontrar a finalidade comum, que aqui é a retomada da economia catarinense. Forte abraço. Muito obrigado, Rafael Horn, presidente da OAB, Malek, presidente do Conselho de Jovens Empreendedores, Gabriel de Borba, do Núcleo de Inovação, Daniel Dresch, Marisa Bussolo, José Altaiverbe, todo o pessoal das imobiliárias. Muito obrigado, meu obrigado, pessoal que está no background aí, Letícia, Léo, Ederson, todo mundo. Obrigado ao Cassol, excelente coordenador de grupos aí, doutor Mário César. Muito obrigado a todos por mais uma live da FACISC e feliz Páscoa para todos. Muito obrigado, gente. Até logo para todos.